Realmente obrigada, meu querido, tá? Pela sua gentileza, pela sua disponibilidade de tempo, que nós sabemos exatamente o quanto nosso tempo é precioso. Então, assim, eu vou fazer primeiro a parte do perfil, um perfil geral, tá? Tentar seguir um pouco o roteiro, mas a gente não é obrigado a ficar preso ao roteiro. A tua faixa etária de idade, não precisa dizer a idade, porque eu sei que a gente não gosta de dizer a idade. Não tem problema. A minha idade? 26 a 30, 31 a 35, eu sei que você é muito jovem. 34, acho que 31 a 34. 34. A tua formação, Tavares? Sou formado em letras, licenciatura em língua portuguesa e em direito bacharelado. De pós-graduação? Não tenho pós. E nenhuma das duas áreas? Nenhuma né? delas. Em relação à formação dos teus pais, do teu pai e da tua mãe? O meu pai, ele tinha um cargo de coordenação nos Correios. Não tinha nível superior. Né? Mas ele tinha médio? Tinha um médio completo. E na época do falecimento dele, ele estava fazendo vestibular. Ia fazer vestibular, na verdade. Foi mesmo? No ano em que ele voltou e ia fazer, aconteceu a tragédia com ele. Meu Deus. Infelizmente. E a sua mãe? A minha mãe, ela... Olha, na verdade, eu não sei até onde ela foi, mas a mamãe não teve também instrução. Eu acredito que se ela chegou até fechar o fundamental, foi isso, entendeu? Não tem uma memória de se ela precisar. Mas ela não teve, era cabeleireira. E em relação a essa tua formação do leitor, tu achas, pensando assim no teu pai e na tua mãe, e na tua formação, na tua trajetória enquanto leitor, enquanto produtor de textos? A leitura, ela veio, foi uma coisa que surgiu individualmente, assim, não está atrelada. Assim, atribuir muito essa questão dos teus pais? Não se atribui, não diretamente. Mas eles me auxiliaram. Quando eles perceberam que eu comecei com a leitura de gibis, né? Depois foi pegando aqueles romances, tá? Então eu sempre tive um apoio, mas o meu pai, ele não era muito de ler, ele era de ouvir música, né? A leitura dele, a minha formação, o mesmo por que eu faço musical, né? Porque eu tenho uma formação musical boa, e aí o meu pai entra. O clássico, MPB, rock, entendeu? Tudo isso eu vi em casa. Então, nesse ponto, minha formação musical ela vem muito do meu pai. Né? Tavares, e os teus vínculos empregatícios hoje? Hoje eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado e professor no CEDUC. Também da rede estadual, da rede né? Estadual. Então, tu tens um vínculo que é estadual. Sim. Quantas escolas tu trabalhas hoje? Só no Brigadeiro Fontenelle. Por quê? Porque a minha disponibilidade é pouca, né? Eu não posso ter muita carga horária. E foi a minha primeira escola que eu me adaptei muito bem lá, né? Tenho relações boas com direção, com colegas. Eu me sinto bem. Na escola hoje tu exerces só a função de professor? Só de professor. Mas tu já foste? Já fui vice-diretor. Há quantos anos tu atuas no magistério? O tempo que eu estou na SEDUC são 5 anos. Selado, né? A questão da formação dos professores, né? Há uma leitura que fala, né, sobre o desenvolvimento do professor conforme o tempo, né? Sim. Então existe o professor que está há 5 anos, há 10 anos na docência, então isso tem tudo a ver com a postura, com a atividade em sala de aula. Quais são os níveis de ensino que tu atuas na SEDUC? Hoje só o nível médio. O número de alunos que tu tens em média nessas turmas, Tavares? 30 a 40 alunos. Me falaste um pouco sobre essa questão da tua formação, né? Teus pais não tiveram essa formação, essa atuação tão direta. Hoje, tu podes atribuir a quem essa formação mais geral, letrada, tua? Eu tive um amigo chamado Marcos Ozzi, que eu conheci no Exército, quando eu tinha 18 anos e servi o Exército. Ele era formado em Direito e um leitor voraz. Na verdade, eu estava iniciando o hábito de ler romance, e ele, percebendo isso, como soldado, tirei vários plantões com ele, percebeu que eu sempre tinha um livro na mão, ele se aproximou de mim e começou a me orientar.
Então, na verdade, eu tive um preceptor. Nas Forças Armadas. Eu tive um preceptor, né, que me conduziu. E como ele era do direito, também ele tem influência na minha decisão de fazer direito, né? Nós viramos amigos, portanto, eu viajei em São Paulo com ele, conheci São Paulo através dele. Hoje ele está para lá já, trabalhando. Há muito tempo ele saiu da Amazônia. Então, ele, na verdade, se aproximou da minha família, na minha casa, todo mundo conhecia. Foi uma influência muito marcante na minha formação. Até hoje é um grande amigo. Determinante, então. E em relação às instituições? A escola, a universidade, o mundo do trabalho, o que tu achas que foi mais forte, foi mais significativo nessa tua trajetória? Para o trabalho de hoje, né? Olha, eu acho que o que mais marcou e que interfere hoje no meu trabalho, né, foi o meu período de faculdade. Né? Foi quando eu mudei, né, completamente a minha visão, né, sobre a vida, sobre a arte. Me aproximei dos musicais, dos espetáculos daqui de Belém, do Teatro da Paz, né, com o Festival de Ópera, que eu sou um fã, frequentei durante 8 anos seguidos o Festival de Ópera. A minha formação ela vem disso também. Por isso você vai ver que eu trabalho com a linha musical, né, porque eu assisti muita ópera quando eu era novo. Né? Então, o período da faculdade foi marcante. No trabalho, quando você entra no trabalho, eu percebo que você tem pouco tempo para planejar, né? Você tem que dar resposta muito rápido. Então, o trabalho, o que eu faço hoje é muito articular coisas que eu já pensava, que eu conhecia, conhecimentos que eu tinha, e dar um olhar literário atualizado para ele. E um molde didático. Sim, claro. De alguma maneira, isso tem dentro do meu planejamento, né? Sim. E aí a gente já falando um pouco mais sobre essa questão da disciplina que tu ministras mesmo dentro da escola, não é? Então, assim, como é que é essa divisão da tua disciplina? É língua portuguesa, é literatura? Como é que funciona essa tua carga horária de trabalho? Como é que isso funciona dentro da SEDUC hoje? Hoje, eu consegui uma situação que eu acho até meio rara. É alguém que praticamente só sobrevive de literatura. Porque ninguém quer pegar literatura, não porque não gosta. E muitas vezes não é nem porque não conhece. É porque a carga horária é sempre a mínima. São 15 horas. E antes, quando eu entrei, eram 10. E só para o terceiro ano? Só para o terceiro e segundo. Terceiro e segundo tem. Só não tem no primeiro. Na verdade, tem porque eu implementei enquanto eu era diretor. Então, é uma carga horária pouca, porque você faz língua portuguesa, você quer ganhar dinheiro e tem como ganhar. Né? Mas eu faço por prazer. Eu sempre, quando eu era 10 carga horária de 10 horas, eu já estava lá e já estava feliz. E no terceiro ano, como é que isso funciona especificamente? Tu tens, então, quantas turmas, com qual carga horária e como é que tu organizas a disciplina em função desses teus projetos, desse planejamento, dessa demanda escolar? Eu tenho hoje as turmas em que eu implemento de fato o projeto, né, que não são todas, exclui o turno da noite, né, que fica só na fase inicial. Eu tenho, acredito que 6 turmas em que eu efetivamente, sendo que na média de 30 alunos por turma, né? Então, aí entra já o meu planejamento, né? O meu planejamento, ele prevê o quê? Eu trabalho pelos os bimestres, né? Avaliativos, dentro da ideia do bimestre. Quando eu faço meu planejamento, ele prevê um mês de teoria, discussão sobre o tema, e um mês de prática, né? Então, um mês direto aula, outro mês cessa a aula, atividade prática sobre aquilo que nós fizemos, ou sobre algo que eu crio baseado no método. Porque o meu planejamento ele é aberto, né? Eu coloco lá, eu enfatizo o teatro musical como o norte, né? Eu pego essa parte daqui que você dá lá no primeiro ano, né? Os gêneros literários e tal, tragédia, comédia, teatro musical. Eu coloco esse item da teoria literária e coloco como à frente. Então, com ele, a cada 2 meses, eu tenho a possibilidade, se eu quiser, eu deixo no planejamento exatamente para ter a liberdade de fazer ou não, né? Isso vai depender de como a turma reage, de fazer ou uma peça ou um musical. Né? Aí tu me falaste que essa questão do musical, no geral, esse projeto, ele tem começo, início e fim, com determinadas turmas e não com outras. Então, quem são essas turmas? Por que algumas fazem, outras não? Tu pode me falar um pouco sobre esse processo? Eu percebo a reação até
né, dos alunos da manhã e da tarde e dos da noite, né? Então, percebendo essa realidade, o que eu faço? Eu aplico onde eu vejo que tem um resultado maior, onde eu tenho uma adesão grande, né? E normalmente os alunos da manhã e da tarde, que estão com todo o gás aí, eles se jogam. A resposta é muito rápida. Os alunos da noite já é uma coisa mais, né? Porque fazer isso é um trabalho físico, né? Tem que se deslocar, tem que ir para ali. E quando o cara vem de um trabalho, já vem, né? Aí eu não chego no nível final do meu projeto. Eles ficam na fase inicial. Tá? Eu sei. Então, e já que a turma da noite não faz essa questão do projeto, há algum diferencial para essa turma da noite? Além... Como eu cobriria isso? Eles vão para um trabalho, para as discussões, para os debates, apresentação de seminário, né? Agora, o trabalho, ele se divide em 2 momentos, né? Primeiro momento, eu preparo o meu aluno para o recital. É aí que eu começo a trabalhar a expressão dele, né? No recital. O turno da noite, ele faz o recital. Isso é a avaliação deles. Como a avaliação metade e funciona prova... Funciona esse recital? Funciona. Metade prova e metade avaliação, né? Eles fazem, né? E daí tem resposta, né? Claro que é uma resposta dentro dos limites deles. Dentro das possibilidades daquelas determinadas turmas. Então eu tenho um grau também de exigência maior aqui e maior ali, menor ali, né? Isso é adaptar a realidade da turma, dos alunos, né? Eu tenho que ser sensível a isso. Se eu começar a cobrar no mesmo nível... Aí não funciona. Aí eu vou ser, na verdade, rechaçado, né? Pô, o senhor está achando que nós temos 18 anos e estamos ali fazendo, né? Para evitar esse conflito, eu vejo, né? São bem diferentes os níveis de apresentação. Sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, a estrela vai se amar. Eu, prisioneiro meu, descobri no breu uma constelação. Céus! Conheci os céus pelos olhos seu, de contemplação. Deus! Condenado fui a forjar o amor no aço do rancor e a transpor as leis mesquinhas dos mortais. Entre a redenção e o esplendor e por você viver. Sim, quis sair de mim, esquecer quem eu sou, inspirar por ti, e assim transpor as leis mesquinhas dos mortais. Foi exterminada a última nação indígena. O espírito dos pássaros, os fontes de água mais avançada, que a mais avançada, das mais avançadas das tecnologias. Virar, e pago que nem um ano diário, virar que eu vi, apaixonadamente como perigo. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o axé da Foché, filho de Gandhi virá. Aquilo que neste momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ter sido episódio, mas pelo fato de eu ter sido frustrado. Quando terá esse golpe? E Tavares, por que tu trabalhas a partir dessa proposta metodológica, esses projetos didáticos aí, envolvendo os musicais, os recitais? Porque, primeiro, a ideia de projetos, ela partiu da própria escola, né? Quando começou a fazer esse movimento, a chegada dos nossos técnicos. A gente teria que ter um projeto e tal. Então, eu não tinha, primeiramente, essa visão, né? Eles nos impulsionaram. Aí eu abracei, né? E, para fazer uma coisa, eu penso assim, para você criar um projeto, tem que partir da tua própria personalidade, né? Do teu ser. Tu não pode querer falar de algo que tu não conhece minimamente ou que tu não te identifica, né? Então eu percebi o quê? Eu tenho a literatura como a base, né? Muitas obras, muitas óperas, muitos musicais são baseados em textos literários, né? Grandes óperas são, na verdade, de origem de texto literário. Então eu tinha um prato cheio para isso, né? E tinha a teoria literária me possibilitando através do estudo dos gêneros, né? Ou seja, eu sempre fui um leitor voraz, um frequentador, mas eu não tinha nenhuma experiência em dirigir pessoas, em criar. Antes de entrar no Estado. Exatamente, antes de fazer o primeiro, na verdade. Eu não... O primeiro foi no Brigadeiro, foi na rede estadual. Foi um ano e pouco depois que eu entrei.
Quase 2 anos. Eu não cheguei fazendo isso, né? Não tem como, você tá chegando, na verdade tu chega voando, né? E de repente tu vai te ajustando. E como é que tu defines esse projeto didático? Ou de letramento, ou de ensino, ou de trabalho, como tu queres chamar? É difícil. Esse projeto de trabalho. É difícil definir, né? Mas assim, eu posso tentar dizer o que eu penso, certo? Fica à Definir vontade, é uma coisa fica à meio... vontade. Eu não consigo ainda, mas eu sei o que eu busco, certo? O que eu busco é dar uma formação estética para o meu aluno, né? Além do racional, né? Aquela coisa de ficar só articulando ideias, muito bom, mas tu tem que sentir, né? E desde o início do meu trabalho, nas minhas aulas eu busco incitar isso, estimular isso, né, no aluno. Como eu faço isso? Primeiro, sendo um leitor, né, emotivo, né? E aí eu consigo puxar isso dentro dele quando começa o trabalho de recitar. Então eu acho que é um trabalho voltado para a estética, né? Quantos musicais estética. tu já fizeste? Tu estás há quantos anos no estado? Estou há 5 anos. Há 5? 5 anos. Quantos musicais tu já fizeste? Na verdade, eu oscilo entre peça teatral e musical, certo? Nem sempre é um musical, certo? Mas se for somar, eu tenho 9. Nossa, em 5 anos, né? 5 anos. Para as condições do estado. E desses 9, assim, qual foi o que mais te impactou? Mas impactou de que forma, assim? Porque todos me impactam de alguma forma. Porque você em termos busca algum didáticos. aspecto. Teve uma resposta, você acha, mais dentro dos alunos. didático. Eu sei que todos tiveram, mas a gente que é professor sabe, né, que há determinados trabalhos que... Tem um trabalho meu que, embora eu não considere ele, do ponto de vista da criação, tão desafiador, mas ele teve uma finalidade pedagógico, político, social e histórico, tá? Que foi a peça 4 de novembro. Isso marcou demais quem viu e quem participou, que era exatamente o que falava da chacina. Agora, para eu... Chacina da Terra Firme. Da Terra Firme, né? Que foi no dia 4 de novembro. Esse foi o meu projeto mais complicado de realizar, de fazer ele acontecer, porque eu tive entraves políticos. Como a peça era política, teve um envolvimento político por detrás. Então, realizá-lo marcou demais para mim. E como eu dei dentro do contexto do realismo, né? Eu estava dando realismo. Falei, porra, então eu vou pegar uma coisa da realidade deles, altamente realista, né? E vou trabalhar. Então eu criei a peça como um exemplo do estilo realismo, né? De ver o mundo e ver a literatura. Tem a né? Luísa Azevedo. Exatamente. E deu certo, né? Eu considero essa assim um carinho, porque eu sofri muito para realizá-la, né? Eu acho que ela atingiu o objetivo, talvez maior que todos os outros.